E aí, pessoal, beleza? Anderson aqui. E hoje eu decidi falar sobre mitos versus fatos na área da saúde aqui. Pelo menos aqui na minha região, a gente já parte logo para a introdução do que se trata esse vídeo. Bom, pelo menos aqui na minha região, não sei se por aí na sua ocorre isso também, as pessoas elas se baseiam muito em fatos, aliás, em mitos e ignoram os fatos sobre a saúde. A gente vai passar por cada tipo de mito e fato nessa parte aqui, na segunda parte, mas a introdução eu posso te dizer que é o seguinte: as pessoas aqui elas geralmente tendem a ignorar fatos como, por exemplo, bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica faz mal, ou dirigir embriagado pode ocorrer algum problema, entendeu? Algum acidente, ou por exemplo, cigarro faz mal ao pulmão, alguma coisa do tipo. Essas coisas que são comprovadas pela ciência, elas são comprovadas. Ou seja, são fatos, não tem como você dizer que não existe isso. Mas elas dão total atenção aos mitos, coisas que não tem nenhum tipo de comprovação de que realmente são verdadeiras, entendeu? E a gente vai passar por alguns dos mais loucos mitos da área da saúde que eu já ouvi aqui na minha região. E segundo, o chat GPT vai me auxiliar. Bom, algumas partes aí do vídeo vai ter coisas falando sobre pesquisas científicas, de breve, entendeu? Nada muito chato. Comprovando certos fatos que as pessoas não tendem a dar tanta atenção, entendeu? E terceiro, sua opinião é importante. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, talvez, se você tiver algum desses mitos também na sua região, ou se você tiver algum outro. Eu acharia interessante eu conhecer alguma outra loucura, né? Algum outro mito que eu não conheço. E também sobre os fatos também, se você concorda com a minha opinião sobre os fatos que eu vou passar aqui. Enfim, vamos diretamente para o que importa, né? Mitos e fatos. Eu coloquei um de cada lado aqui, porque a gente vai ver primeiro um mito e depois a gente vê um fato, né? Vamos lá. Tomar café e beber água. Bom, aqui, não sei se na sua região é assim, mas aqui na minha região o pessoal fala que se você tomar café e depois beber água, você vai ter uma fatalidade. Não é nem que vai fazer um malzinho, entendeu? Tipo, vai ter alguma coisa. Porque a gente sabe que se você tomar café quente e beber água, talvez você tenha algum tipo de alteração aí, uma dorzinha de barriga, alguma coisa, entendeu? Cada pessoa reage de alguma forma diferente. Mas dizer que você tomar café e vai beber água, você vai morrer, aí eu acho que é improvável de acontecer, né? Bom, eu acho que aqui a gente pode passar para uma parte do chat GPT que eu coloquei aqui. Eu coloquei assim, aí. Aqui no Nordeste existe uma história de que se você tomar café e beber água, você pode morrer ou entortar a boca. O pessoal também fala isso aqui, aí. Que ou você pode morrer ou você pode entortar a boca. Olha que loucura. E daí eu pedi para ele comentar sobre isso e não se preocupe, porque se não represar, é isso aqui. Eu vou colocar para ele falar. Então, vamos lá, né? Esse mito sobre misturar café e água é um exemplo clássico de superstições que muitas vezes circulam em várias culturas. Vamos analisar os pontos relacionados a esse comportamento. Mitos 1. Morte ou entortar a boca. Exagero. Não há evidências científicas que apoiem a ideia de que a combinação de café e água possa causar morte ou deformidades faciais. Essas afirmações são mais relacionadas a crenças populares do que a fatos médicos. 2. Efeitos da mistura. Muitas pessoas acreditam que misturar líquidos pode provocar reações adversas no corpo, mas não existe uma base científica sólida para isso. O sistema digestivo humano é muito eficiente em lidar com a mistura de diferentes alimentos e bebidas. Fatos 1. Desidratação. O café é um diurético leve, o que significa que pode aumentar a produção de urina. No entanto, isso não significa que a ingestão de café e água em conjunto resulte em desidratação. Beber água junto com café pode, na verdade, ajudar a minimizar o efeito diurético. 2.
Acidez. O café é ácido e pode causar desconforto em algumas pessoas, especialmente em grandes quantidades. No entanto, isso não está relacionado à mistura com água, mas sim ao próprio café. Beber água após o café pode ajudar a neutralizar a acidez. 3. Absorção de nutrientes. Algumas pesquisas sugerem que o consumo excessivo de café pode interferir na absorção de certos nutrientes, como o ferro. No entanto, isso não é específico para a combinação de café e água, mas sim a quantidade de café consumida. Conclusão: a ideia de que misturar café e água pode causar morte ou deformidades é de fato um exagero. Embora existam considerações sobre a saúde relacionadas ao consumo de café, as alegações extremas que circulam sobre essa mistura não têm base científica. Beber água e café de maneira equilibrada é seguro para a maioria das pessoas. Como sempre, o consumo moderado e a escuta ao próprio corpo são as melhores práticas. Pois é, né? Então a gente volta para cá. Então esse é o primeiro mito. É uma coisa que eu nunca entendi, mas a gente tem que conviver, né? Porque é passado de geração em geração e a gente vai sempre escutar isso aqui. Vamos para os fatos. Fatos que as pessoas ignoram sobre a saúde. Perigo do cigarro, né? Isso aqui a gente já... na própria embalagem do produto, eles falam que tem os perigos. E são diversos diferentes, né? Diferentes problemas que o cigarro pode causar. Eu não vou nem passar por cada um aqui, porque eu acredito que você já tem em mente isso. Só que as pessoas, geralmente, é incrível isso. As pessoas que fumam, sei lá, 10 maços de cigarro por dia, são as mesmas pessoas que quando você toma café e depois, sei lá, de 5 minutos quer beber água porque você está com sede, afinal o café é diurético, né? Ele vai causar uma certa desidratação em você. Dizem que você não pode fazer isso porque vai te matar. Olha isso. Olha o grau de loucura. Mas, enfim, sobre a parte do perigo do café, eu também pedi para o chat falar sobre os problemas que o cigarro pode ter. Eu até coloquei aqui, vamos ver. Tá aqui. Vou colocar para tocar, é bem leve, bem brevezinho. Claro, vamos falar sobre o perigo do cigarro e por que muitas pessoas ainda ignoram seus efeitos. Problemas causados pelo cigarrilho. 1. Doenças respiratórias. O fumo é uma das principais causas de doenças respiratórias crônicas, como bronquite crônica e enfisema. 2. Câncer. O cigarro está diretamente relacionado a vários tipos de câncer, incluindo câncer de pulmão, boca, garganta e bexiga. 3. Doenças cardiovasculares. O tabagismo aumenta o risco de doenças cardíacas e derrames, comprometendo a circulação e a saúde do coração. 4. Comprometimento do sistema imunológico. Fumantes têm maior susceptibilidade a infecções devido à diminuição da função imunológica. Por que as pessoas ignoram os fatos? Falta de informação. Embora os dados sobre os riscos do cigarro sejam amplamente divulgados, muitas pessoas não têm acesso a informações claras ou não as compreendem completamente. 2. Desensibilização. A exposição constante a campanhas antitabagismo pode levar à desensibilização. As pessoas se tornam menos impactadas pelas mensagens sobre os perigos do fumo. 3. Dependência. A nicotina é altamente viciante e muitos fumantes enfrentam dificuldades em parar, mesmo sabendo dos riscos. A dependência pode levar à minimização dos perigos. 4. Cultura e socialização. Em algumas culturas, fumar pode ser visto como um ato social ou de status, o que faz com que as pessoas ignorem os riscos à saúde. Conclusão. Apesar das evidências científicas sobre os perigos do cigarro, a combinação de dependência, desinformação e fatores culturais faz com que muitas pessoas ignorem os graves problemas de saúde associados ao tabagismo. Promover a conscientização e fornecer suporte para parar de fumar são essenciais para combater esse problema de saúde pública. Vocês perceberam que ela tá falando um sotaque estranho? Eu até falei aqui, parece que você tá falando com um sotaque estranho. Pode falar normal daqui pra frente. Eu não sei porquê, mas talvez ela tenha percebido que eu sou nordestino, sei lá, de algum momento que eu falei, conversei com ela algumas vezes aí. Deve ter comentado aí, talvez ela tenha, né? Mas enfim, só essa parte aqui, dependência,
ela já daria um vídeo inteiro. E é questão de vício, né? Os vícios fazem com que a gente ignore o perigo, né? Até um certo ponto. Enfim, essa foi a parte do cigarro, né? Que é uma das questões que me tira mais me tira mais a paciência da pessoa. Ignorar isso aqui e besteiras como isso aqui, ela dá muita atenção. Então vamos pro próximo mito. Manga e leite. Essa daqui, não sei se você conhece, mas mais uma vez, fatalidade. Você chupar manga e beber leite, você morre. Nunca vi, eu nunca vi um caso de uma pessoa que aconteceu isso aqui em si. Nunca vi nenhum tipo de comprovação científica. Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui para saber o motivo de talvez essa combinação aqui, esse mito ter sido. Qual a origem dele? De onde que será que ele veio? E eu coloquei essa pesquisa aqui. A gente vai discutir depois sobre isso aqui e vamos entender um pouquinho. Mas manga e leite. Mais uma vez eu vou falar um pouco, a gente vai ver aqui no chat GPT, porque eu tinha comentado com ele sobre isso. E vamos lá, vamos colocar aqui e a gente comenta depois. Esse mito de chupar manga e beber leite é bem comum em várias regiões do Brasil, incluindo o Nordeste. Vamos dar uma olhada nos pontos envolvidos. Mitos 1. Morte ou fatalidades. Exagero. Exagero. Não há evidências científicas que comer manga e leite possa causar morte ou qualquer tipo de fatalidade. Essas histórias geralmente surgem de superstições e podem variar de região para região. Fatos 1. Digestão. Algumas pessoas relatam desconforto gastrointestinal após consumir manga e leite juntos, mas isso não é uma reação universal. Pode ser que a combinação não seja bem tolerada por algumas pessoas, mas isso varia de indivíduo para indivíduo. 2. Alergias ou intolerâncias. Em casos raros, algumas pessoas podem ter alergias ou intolerâncias a um dos ingredientes, mas isso não é específico da combinação. Se alguém tem problemas digestivos, pode ser melhor evitar certas combinações, mas isso é mais sobre a condição individual. 3. Efeitos nutricionais. A manga é rica em vitamina C e fibras, enquanto o leite fornece cálcio e proteínas. Juntas, elas podem ser nutritivas, embora o que importa mesmo seja a quantidade e a forma de consumo. Conclusão. A ideia de que chupar manga e beber leite pode causar fatalidades é de fato um mito exagerado. Embora algumas pessoas possam ter reações pessoais, isso não se aplica a todos. No geral, se você não tem intolerância ou alergia, a combinação não deve causar problemas. A melhor abordagem é conhecer seu próprio corpo e o que funciona para você. Mais uma vez, esse mito ele cai por terra, né? Não existe nenhum tipo de comprovação científica e não tem muito o que a gente falar sobre isso aqui, né? Vamos para o próximo fato. Excesso de bebida alcoólica. Isso aqui é mais uma coisa que as pessoas ignoram exatamente por ter se tornado um vício ou até mesmo um motivo de prova social, alguma coisa do tipo. Porque as pessoas geralmente bebem porque, sei lá, são mais aceitas socialmente e já é realmente comprovado que o excesso de bebida alcoólica traz muitos e muitos malefícios. Inclusive, alguns benefícios que as pessoas encontram aí, na verdade, são desculpas, porque eu não vejo motivo nenhum para você achar que isso aqui pode trazer algum tipo de benefício, né? Nunca vi nenhuma comprovação científica. Só aquelas fofoquinhas, né? Aquelas fofoquinhas que vem em alguns posts da internet, quando os caras querem ter alguma desculpa para dizer que isso aqui é bom de alguma forma, entendeu? Mas, enfim, vamos pro próximo mito. Diversos outros mitos para assustar crianças. Geralmente é assim que funciona. Alguns mitos são criados para o quê? A gente vai ver aqui, né, em alguns momentos aqui da parte 3, que as pessoas criam esses mitos para assustar as crianças, para que as crianças levadas, né, elas tentem seguir as regras. Então tem alguns aqui, por exemplo, deixar
deixar a sandália virada para baixo. Era uma coisa que me diziam aqui na minha infância, diziam que isso aqui fazia mal, deixar a sandália virada para baixo, o seu calçado virado para baixo. Revirar os olhos e o galo cantar. Isso aqui é mais na parte do Nordeste. Eu acredito que seja mais na parte do Nordeste. Tipo, o pessoal fala que se você revirar os olhos, sabe? Tipo, ficar revirando o olho, e se o galo cantar, você fica daquele jeito para sempre. Ou seja, você já pode perceber que essa parte aqui, né? Ela realmente é como se fosse para assustar uma criança. Tipo, a mãe não quer que a pessoa faça isso, que a criança faça isso, e a criança não aceita, ela continua fazendo porque ela sabe como é que é a criança, né? Teimosa. E daí a mãe vai e fala, ó, se o galo cantar e você ficar fazendo isso aí, você vai ficar pro resto da vida desse jeito. Aí a criança vai ter medo e não faz. Corpo quente e tomar banho. Isso aqui, de certa forma, se você parar para pensar, realmente tem uma certa comprovação, que é o choque térmico, né? Se você está com o corpo quente e você vai tomar banho, você vai ter um choque térmico. Isso pode causar algum tipo de problema. Agora, dizer que você vai morrer por conta disso, geralmente, pode perceber, geralmente você vai morrer. Você vai morrer ou você vai ter algum tipo de problema, alguma fatalidade, algum problema irreversível, como, por exemplo, revirar os olhos e ficar com os olhos revirados. Geralmente é isso, entendeu? E eu acredito que boa parte disso aqui é exatamente isso, para assustar a criança e fazer elas entrarem nos eixos, né? E agora vamos para o próximo. Excesso de uso de medicamentos. Bom, isso aqui, as pessoas geralmente elas se automedicam absurdamente, excessivamente, né, no caso. E para falar um pouco sobre isso aqui, mais uma vez eu coloquei o chat para falar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui no meio. Pronto, tá aqui, ó. Vamos lá. O uso excessivo e a automedicação com medicamentos podem trazer sérios riscos à saúde. Aqui estão alguns dos problemas associados a essa prática. Problemas associados ao uso excessivo de medicamentos. Efeitos colaterais. Muitos medicamentos têm efeitos colaterais que podem ser perigosos, especialmente se usados em doses inadequadas ou sem orientação médica. Isso inclui reações adversas que podem afetar órgãos vitais. 2. Dependência e abuso. Algumas classes de medicamentos, como analgésicos opioides, antidepressivos e ansiolíticos, podem causar dependência quando usados de forma excessiva ou inadequada. Isso pode levar a problemas graves de saúde mental e física. 3. Interações medicamentosas. O uso de múltiplos medicamentos sem supervisão médica pode resultar em interações perigosas. Isso pode reduzir a eficácia dos medicamentos ou aumentar a gravidade dos efeitos colaterais. 4. Más práticas de saúde. A automedicação pode levar a um tratamento inadequado de condições subjacentes. Em vez de buscar o tratamento correto, as pessoas podem apenas tratar os sintomas, ignorando problemas de saúde mais graves. 5. Resistência a medicamentos. O uso excessivo de antibióticos, por exemplo, pode levar ao desenvolvimento de bactérias resistentes, tornando o tratamento de infecções mais difícil e, em alguns casos, perigoso. 6. Sobrecarga do sistema de saúde. A automedicação e o uso inadequado de medicamentos podem resultar em visitas desnecessárias ao médico e internações hospitalares, sobrecarregando o sistema de saúde. Conclusão. Embora medicamentos possam ser eficazes para tratar várias condições, o uso excessivo e a automedicação representam riscos significativos à saúde. É sempre melhor consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento. A educação sobre o uso responsável de medicamentos é crucial para prevenir problemas de saúde e garantir que as pessoas recebam o tratamento adequado. Bom, é isso aí. Eu vejo muito isso aqui e vejo as pessoas se automedicando. Não é problema. Só que quando você, de certa forma, faz isso de forma excessiva, eu imagino, e creio que seja verdade, você sobrecarrega seu fígado, seus rins, no caso, que é quem filtra certos tipos de drogas, né? Porque medicamentos como dipirona e outras coisas são drogas, né? Enfim, a gente finaliza aqui as partes dos mitos e fatos que eu queria falar, e a gente vai passar aqui para a parte do mito 1, provável origem, que é o tal da manga com leite, né? Eu dei uma pesquisada
sobre como que isso aqui poderia ter acontecido, como poderia ter essa origem. E foi isso aqui que eu encontrei. Ó. A crença de que manga e leite não combinam surgiu no período colonial brasileiro, quando o leite era um alimento caro e escasso, consumido apenas pelos senhores de engenho, os donos de fazenda e o pessoal com maior status, né? Para evitar que os escravos e serviçais consumissem o leite, né? De forma que os senhores não notassem, né? De forma escondida, né? Os senhores de engenho espalharam a história de que a bebida fazia mal. E aí eu perguntei aqui ao chat e ele meio que, como é que se diz? Ele colocou um pouco mais de alguns pontos aí em relação a isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, tá aqui. Vamos colocar aqui. Essa origem do mito da manga com leite faz bastante sentido e reflete como histórias e crenças podem ser influenciadas por contextos sociais e econômicos. Contexto histórico. 1. Acesso a alimentos. Durante o período colonial, o acesso a alimentos como o leite era restrito e havia uma clara divisão social. Os senhores de engenho queriam proteger seus recursos e criar um tabu em torno do leite ajudava a controlar o que era consumido pelos escravos e serviçais. 2. Desinformação. Espalhar histórias de que certos alimentos eram prejudiciais era uma maneira de desencorajar o consumo entre as classes mais baixas, criando uma cultura de desconfiança em relação a alimentos que eram vistos como luxuosos ou restritos. 3. Mitos como controle social. Os mitos alimentares muitas vezes servem como um controle social, moldando comportamentos e crenças ao longo do tempo. Mesmo sem base científica, essas histórias podem se perpetuar e ser passadas de geração em geração. Conclusão. Assim como muitos mitos alimentares, a ideia de que manga com leite faz mal provavelmente se originou em um contexto social específico e se espalhou como uma maneira de reforçar normas sociais. A falta de evidências científicas e lógicas para apoiar essa crença a torna um exemplo clássico de como as superstições podem se enraizar na cultura popular. É sempre bom lembrar de questionar essas crenças e buscar informações baseadas em evidências. Exatamente. Ela tem que buscar comprovação científica para poder ter um tipo de embasamento, não é isso? E eu acredito que finalizamos por aqui. Essa parte aqui que eu ia falar que acontece muito é exatamente sobre isso. O pessoal geralmente inventa muitas histórias, principalmente o pessoal mais velho, né, mais antigo, e essas histórias, por se envolver ali, né, por se apropriar do medo, né, o medo da morte, o medo de algum tipo de problema irreversível, elas vão passando de geração em geração. Ainda bem que a gente está agora na geração de informação, né? A gente pode muito bem chegar em qualquer momento do nosso dia e pesquisar algo. A gente vai ter ali uma certa comprovação, inclusive através de pesquisas que comprovam ou não essa veracidade desses fatos, né? Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. A gente finaliza por aqui e meu nome é Anderson e até a próxima. Valeu!